Bem-vindo, estamos no Break-Even Point, programa que vai fechar, sendo esta a última edição, a olhar para aquilo que, passa a repetição, foi o fecho oficial do presente ano, isso na perspectiva daquilo que foi então a mensagem do Presidente da República à nação. E é aquilo que foi o informe do Estado-Geral da Nação que vou neste momento conversar com o Dr. Luís Canhamba, gestor, e que tem a particularidade de intervir a partir da Vila do Songo, na província de Tete. Doutor, é muito bem-vindo a este programa. Vamos olhar para dois pilares fundamentais, que é o pilar económico e financeiro. Gostaria de saber de si, sei e bem que acompanhou o informe do Estado-Geral da Nação, do Presidente da República. Quero perceber de si, então, qual é o principal alcance desta mensagem proferida pelo chefe de Estado nas duas perspectivas que eu mencionei, Sr. Doutor. Muito obrigado. Sejam comentados todos. Ainda bem que este é o último programa. Agradecemos por nos terem acompanhado e, portanto, por terem acompanhado esses debates, essas conversas. Naturalmente que nós não... As nossas ideias não são ideias fixas, são ideias que pretendiam lançar algum debate à sociedade e espero que tenhamos alcançado esse objetivo. Em relação à questão... a mensagem central do chefe de Estado é um momento de resiliência económica, né? E o foco principal, do ponto de vista económico, é de estabilidade macroeconómica, mas, sobretudo, de retoma do crescimento, né? O Presidente da República reconheceu dificuldades, do ponto de vista de desenvolvimento, mas também económico, mas senti que transmitia a ideia de que, apesar de choques internos e também externos, não é? O país tem condições para crescer, se houver, sobretudo, disciplina fiscal, estabilidade social, confiança no investimento. Doutora, o Presidente da República reconheceu que a economia sofreu severos choques, de magnitude interna. Gostaria de saber de si qual terá sido o real impacto dessas manifestações no desempenho económico do país. Essa foi uma das questões muito discutidas em vários círculos, mas também económicos, não é? Do meu ponto de vista, também do chefe de Estado, olhando para o discurso que fez no dia, penso que foi dia 17, efetivamente as manifestações violentas, elas funcionam como um choque económico interno. Okay? Portanto, não há dúvida para ninguém que as manifestações violentas afetaram o normal funcionamento das empresas. Aquela confusão toda visava chamar a atenção através, tanto do corte do funcionamento normal das empresas, tanto das instituições do país. E isso, do ponto de vista económico, é mau. Vamos falar de economia e também de gestão. Portanto, as manifestações perturbaram a cadeia de abastecimento, okay? Portanto, a logística de abastecimento das instituições pararam, reduzindo dessa forma a arrecadação fiscal e, portanto, aumentando também uma percepção de risco no nosso país. Portanto, aqueles três aspectos que nós falávamos na questão anterior, vai-se lembrar, estabilidade social, confiança
no investimento, confiança no país e a disciplina fiscal, elas foram afetadas aqui gravemente. Portanto, é isto. E isto tem impacto direto no crescimento econômico, mas sobretudo na confiança do investimento. E há outras coisas que as manifestações criaram. Nós não vamos conseguir neste programa discutir tudo, mas, por exemplo, a questão do emprego, que o presidente também falou. Portanto, uma das conquistas deste governo, que este governo pretende, é retomar a questão do emprego para a juventude. E naturalmente que neste passado recente, por causa das manifestações, muitos jovens perderam os seus empregos. Portanto, este é o impacto das manifestações violentas. O presidente falou no seu discurso e que nós, aqui neste programa, recordamos. Portanto, há evidência que as manifestações violentas configuraram-se, neste caso, num choque econômico, neste caso, de grande relevância, portanto, para o desempenho negativo da economia no ano passado e também este ano, provavelmente, vai continuar no próximo ano. A questão das intempéries, no caso, os ciclones, foi outra dimensão dos problemas que afetaram o país. Gostaria de perceber de si qual terá sido a dimensão real, vamos lá, deste problema na economia nacional e de que forma isto poderá ter trazido problemas para as finanças públicas. De facto, os ciclones têm vindo a afetar negativamente a nossa economia e estes eventos têm sido constantes, né, têm sido repetitivos. E não há dúvida nenhuma que tem impacto negativo no mundo. Porquê? Porque elas provocam a destruição de infraestruturas, áreas agrícolas, aumentam a despesa pública não planeada, sobretudo. Portanto, do ponto de vista macroeconómico, pressionam o orçamento do Estado, pressionam também o custo de vida e atrasam os investimentos. Portanto, reforçam a necessidade de políticas de resiliência climática, mas também de prevenção. Portanto, eu também concordo que isto aconteceu. Portanto, os ciclones têm, por essas razões que vamos dizer, também, tal como tanto as manifestações que ocorreram no final do ano passado, tiveram também impacto negativo. Esta foi a primeira parte do discurso do chefe de Estado. Né? Portanto, numa primeira parte do seu discurso, o chefe de Estado desenhou este cenário catastrófico, apontou alguns aspectos negativos da nossa economia, que afetaram, neste caso, a nossa economia, como foram esses dois, portanto, os ciclones e portanto, as manifestações violentas. E é isto, não é? Esses eventos, infelizmente, tiveram impacto negativo na nossa economia. Diante desses problemas sobre os quais nos debruçamos, manifestações e choques climáticos, e está confirmado que criaram sérios problemas à economia nacional. Entretanto, o Presidente da República terá avançado alguns sinais indicando que a economia foi resiliente. Os números avançados em termos de crescimento, até que ponto eles são reais? Nós estaremos diante de uma situação, de uma recessão mais profunda do que se anuncia? Eu diria que, de facto, o Presidente, o chefe de Estado anunciou é realista, mais condicionado. E porquê? A recuperação económica nele depende, sobretudo, da estabilidade social, mas também da reconstrução pós-ciclónica, que foi o caso, bem como da retoma da confiança económica. De facto, algumas críticas pontuais, sobretudo da oposição, né, surgem nesse ponto. Portanto,
não acreditam que tanto o desenvolvimento anunciado seja realista. Eu diria que o essencial não é propriamente fazer esse tipo de discussão. Eu acho que é, eu realmente acho que é realístico, não é? Mas o essencial é garantir que o crescimento seja sustentável e sobretudo, inclusivo. Portanto, é isto que eu diria nesta primeira fase. Eu sinto que a nossa economia podia dar mais. Um país desta proporção, com a riqueza natural e sobretudo que tem, com o dividendo etário, diria, tanto a juventude, esta é uma questão que não é para todas as nações. Eu acho que podíamos dar mais. Agora, ser realista, não, realista, porque o crescimento é bastante considerando a dimensão do país tem. Agora, há uma outra dimensão que nós podemos discutir, que é a dimensão da capacidade dos nossos deputados. Não é? Por exemplo, a crítica é esta: é realista, tudo bem. É irrealista, tudo bem, mas até que ponto a dimensão, estudo é que os nossos deputados fizeram para mostrar que é realista? Então, fez. Este estudo trouxe os números, diz que houve crescimento económico, apesar desses choques internos e também externos, e apresentou o texto do Estado da Nação. Os porta-vozes vieram e falaram que nós falamos de ruas. Isso é mau. Preciso que haja uma dimensão científica para sustentar uma afirmação desta dimensão. E penso que assim é que crescemos todos. Que leitura faz em torno das referências que o chefe de Estado faz passa a repetição, a disciplina fiscal e a gestão das finanças públicas? Efetivamente, o documento do Estado da Nação, o texto do Estado da Nação, aponta para uma preocupação sobre a prudência fiscal. Isto é, o Presidente reconhece que os choques internos, têm estado a pressionar a nossa despesa pública, via disso assistimos a uma redução das receitas. Não é? Defende o Presidente, o texto presidencial, uma gestão responsável do déficit, da dívida, sem com isso que se comprometa a despesa social essencial, que é o quê? Que é a educação e a saúde. Né? Eu acho que o Presidente faz ou transmite, se preferirmos, uma mensagem boa sobre a questão das finanças públicas. Aliás, esta questão da responsabilização, da responsabilidade e, sobretudo, da transparência na gestão das finanças públicas tem sido o que o Presidente da República defende em quase todas as suas intervenções. Vai-se lembrar quando ele fala sobre a questão, por exemplo, das empresas, é um exemplo claro. Vai-se lembrar do termo que ele trouxe dos nhonguistas, portanto, a dizer que nós temos que erradicar os nhonguistas da função pública ou das transações na função pública, porque encarecem despesas, sobretudo. Portanto, penso que esta mensagem é uma mensagem coerente com a relação àquilo que ele tem transmitido em todos os seus, portanto, em todos os seus discursos. Doutor, o tema sobre o endividamento público continua a dominar as várias praças ou círculos de opinião daqui do país. O discurso do Presidente da República, olhando para aquilo que foi a sua essência, terá avançado algumas garantias suficientes sobre como tornar este
fenómeno, este dilema sustentável ou controlável nos próximos tempos? Este é um tema bastante sensível. Inclusive, nestes nossos programas, durante o ano, fomos abordando tanto a questão da dívida pública, tanto interna como também externa. A dívida pública vai sufocando as finanças e a cada ano que passa as coisas vão piorando. Né? A abordagem do chefe de Estado em relação à dívida pública, penso que foi uma abordagem bastante cautelosa. Penso que poderia haver mais detalhes, como aliás refere-se à oposição. Né? Ainda assim, o ponto central que o Presidente transmitiu é no sentido de garantir-se que a dívida pública se mantenha compatível com o crescimento econômico e não limita, portanto, que não limite, neste caso, ou que não comprometa a capacidade futura do Estado. Isto é preciso que a gestão da dívida pública seja igualmente rigorosa e que os números devem tender a baixar. Para isso acontecer, apenas um discurso não basta. É importante esta sinalização do chefe de Estado, não dúvida nenhuma, mas é preciso que se faça um pouco mais. Não é? Porque do jeito que está, estamos a falar, se não estou em erro, de cerca de 70% da capacidade do país vai para o pagamento da dívida. Não é? Isto vai tendendo a piorar e, se assim continuar, vamos chegar a um nível de falência de Estado. Então é isto que o Presidente, no seu discurso, quando disse que é preciso não comprometer a capacidade futura do Estado, é isto que o Presidente quer transmitir. Mas, como eu dizia, não basta um discurso, é preciso que a receita aumente. E para que a receita aumente, dois ou três aspectos que o Estado reforce. O primeiro, como tínhamos visto em outros programas, ainda hoje, é preciso que a capacidade de arrecadação de receita fiscal seja reforçada. A base tributária é preciso que se alargue a base tributária neste caso. Mas, por outro lado, é preciso que haja cada vez mais competitividade, né? Por lado das empresas, naturalmente, mas sobretudo do setor privado. Portanto, é o setor privado, por via das pequenas e médias empresas, e que trazem riqueza para isso. Então, é isto em relação a essa questão. O Presidente da República reconheceu que a grande maioria da população continua a sofrer uma pressão elevada do custo de vida. Na sua perspectiva, que fatores explicam esta situação e que soluções podem ser esperadas? É verdade. Foi interessante isso, de conhecer de facto que o custo de vida está apertado, como se diz, né? E o impacto é bastante negativo para as famílias. O reconhecimento do problema é muito importante, sobretudo vindo do alto magistrado da nação. Nildo, economicamente, o custo de vida é naturalmente influenciado pela inflação, né? Mas também pelo câmbio, pelo custo logístico, choques climáticos e outros choques internos, como, por exemplo, as manifestações. As manifestações também contribuíram para que o custo de vida piorasse. Isso é preciso que se diga e foi dito no discurso. Agora, o desafio é, naturalmente, transformar esta leitura em medidas macroeconómicas eficazes que tenham impacto direto no bolso das famílias. Né? É preciso que a gente consiga contornar essa inflação que nos sufoca. É preciso que o governo, nós como parte deste Estado, como cidadãos,
consigamos reverter ou ajudar a reverter essa questão do custo de vida. Mas o que deve-se assinalar aqui é este reconhecimento do problema. Penso que no discurso é essa das coisas de salutar. Depois tudo o resto que se compreenda que é preciso de trabalho para responder a estas preocupações com a questão do custo de vida. E olhando agora para o setor produtivo, o Presidente da República terá lançado alguns sinais para o mercado. Que sinais são esses e como é que esses sinais poderão se efetivar num cenário econômico ainda dominado por incertezas? Na verdade, o discurso do chefe de Estado foi uma sequência do que tem havido. Não? Claramente, o sinal que o chefe de Estado e a sequência dos discursos tem mostrado que é preciso que haja uma parceria muito forte entre o setor público e o setor privado. O setor privado é, naturalmente, motor do crescimento e deve ser considerado como tal. Não deve, em nenhum momento, estar na segunda linha, num lugar secundário neste puzzle. Não é? Há uma atenção especial aos grandes projetos. Isso o Presidente foi, durante o seu discurso, foi levantando e foi mostrando que, de facto, vai dar, ou tem estado a dar uma atenção especial aos grandes projetos, mas também da importância das pequenas e médias empresas, sobretudo na criação do emprego. É uma falácia pensar que é o Estado que vai dar emprego, onde se anunciam milhares de empregos, não se pode pensar que o Estado vai ter capacidade para isso. Aliás, o principal empregador é, assim, é o setor privado. A crítica pontual que eu vi da oposição sobre esta questão em relação ao setor privado também é fraca, não é estratégica e não é correta. Contudo, o tempo não perdoa, mas gostaria de fazer apenas uma última questão que tem a ver com a menção que o Presidente da República fez à juventude e o emprego. Gostaria de perceber de si que implicações económicas reais isto tem. A questão que nós falávamos, temos vindo a falar ao longo do programa. O país teve a bênção de ter a juventude como, portanto, a maioria dos cidadãos do nosso país. E isto é um dividendo bastante importante. Não? Infelizmente, o Presidente reconheceu isso. Entretanto, ele também reconhece, identifica corretamente o problema que temos com a juventude. Todos nós já sabemos. É a questão do emprego, falamos um bocado disso ainda neste programa. Do ponto de vista econômico, o desafio é de ser alinhar o crescimento, o investimento com a formação profissional. Creio que esta é essa linha para gerar o emprego para a juventude. Deixa-me também dizer o seguinte em relação à juventude. Nós temos estado muito satisfeitos com grandes investimentos e podemos pensar em algum momento esta é a solução para o emprego da juventude. Mas devo dizer que, infelizmente, estes grandes empregos demandam especialização. E se nós não nos prepararmos do ponto de vista de formação profissional, podemos ver jovens, sim, nestes grandes projetos, mas jovens estrangeiros. Então é preciso que se alinhe bem a questão do investimento em grandes projetos com a questão do investimento em formação profissional.
como forma tanto de potenciar os nossos jovens e lhe dar uma oportunidade de participar destes grandes eventos. Mas, por outro lado, não há de ser os grandes eventos que vai absorver grande parte da juventude. Que fique claro isto, né? Os grandes eventos, os grandes projetos, neste caso, como deve saber, como todos nós sabemos, e por serem projetos de especialidade, gás, por exemplo, energia, etc., usam muito a automação e equipamento de grande tecnologia. Portanto, por isso é que não é suposto empregue muita juventude. O que é que vai empregar a juventude? E é para aí onde devem estar viradas as políticas públicas. Naturalmente, que há de ser as pequenas, microempresas, não é? Então, é por isso que nós sempre, quando fazemos as nossas abordagens, consideramos que as políticas públicas para a geração de emprego devem estar estritamente ligadas à questão tanto de potenciar as micro, pequenas e médias empresas. Assistimos ali no Parlamento, depois do informe, algumas críticas em relação a esta questão da juventude, mas as críticas eram menos políticas e mais estruturadas, sem nenhuma base para a gente discutir aqui. O que devemos discutir aqui, do ponto de vista económico, como eu dizia, é a relação que deve haver entre o crescimento do nosso país, os investimentos, e, portanto, a formação profissional e o investimento em micro, pequenas e médias empresas, portanto, para criarem mais. Renovamos o convite para o novo encontro, já no novo ano, e dizer que até lá teremos vários motivos para estarmos juntos e acompanharmos vários debates em torno de questões candentes sobre a economia nacional. Até lá!